Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar continuidade com o nosso vídeo sobre os 9 comentários do Partido Comunista Chinês. Eu já fiz um vídeo há um tempo atrás, né, que é um artigo que saiu através da Epoch Time. E então nesse vídeo nós vamos falar sobre esse artigo, sobre o conteúdo desse artigo, né? Que se trata então desses 9 comentários do Partido Comunista Chinês. Tá? Então fizemos aí o primeiro capítulo, então esse vídeo é o segundo capítulo. Pois bem, o Partido Comunista Chinês, né? Ele constantemente tem incutido, tem colocado na cabeça, né, na mente do povo chinês, que a história escolheu o Partido Comunista Chinês, que o povo escolheu o Partido Comunista Chinês e que sem o Partido Comunista Chinês não haveria uma nova China. Bom, então vamos entender isso aí, né? Desde a dinastia de Qing, de 1644 a 1911, né, até os primeiros anos do período da República, que é de 1911 a 1949, a China ela passou por tremendos choques externos e extensas tentativas de reformas internas. A sociedade chinesa estava em tumulto, né, estava assim, muita coisa acontecendo, né? Muitos intelectuais e pessoas com ideais elevados, né, queriam salvar o país, né, salvar o seu povo. Tá? Entretanto, no meio desse caos todo, no meio de toda essa crise, crescia um sentimento de ansiedade, tá? Que era causado primeiro pelo desapontamento, né, e depois pelo desespero total. Como as pessoas procuram qualquer médico, né, que esteja disponível na hora da doença, os chineses eles procuraram suas soluções fora da China. Né? Então, quando os modelos inglês e francês falharam, eles os substituíram pelo método russo. Tá? Eles não hesitaram em prescrever o remédio mais extremo para a doença, na esperança de que a China pudesse rapidamente se tornar forte, um país, uma nação forte. Tá? O movimento de 4 de maio de 1919 foi o reflexo claro desse desespero que tomou a população. Né? Algumas pessoas defendiam o anarquismo, outras propunham derrubar as doutrinas de Confúcio, outros ainda sugeriam adotar uma cultura estrangeira. Né? Em pouco tempo eles rejeitaram a cultura tradicional chinesa e se opuseram à doutrina de Confúcio no meio termo, vamos dizer assim. Tá? Eles estavam muito ansiosos por adotarem um caminho curto, né? Então eles queriam resolver tudo o mais rápido possível, vamos dizer assim, pegar atalho para resolver todo o problema do país, né? E então eles defenderam a destruição de tudo que fosse tradicional, tudo aquilo que pertencia à China tradicionalmente, que eram coisas assim de milênios, né? Aquela cultura milenar. Veio com essa ideia de vamos destruir tudo isso, todo o passado, vamos esquecer e vamos criar uma nova China. Tá? Essa era a mentalidade. Por outro lado, os membros radicais, dentre eles, né, não tinham uma forma de servir o país, né, e então eles acreditavam nos seus próprios desejos. Tá? Acreditavam que o mundo estava sem esperanças e acreditaram que somente eles tinham achado o caminho certo para o futuro, né, o futuro desenvolvimento da China. Então eles desejaram com muita vontade a revolução e a violência. Tá?
Então, o que aconteceu? Um grupo de pessoas acabou encontrando representantes do Partido Comunista da União Soviética, né? E a ideia do uso da revolução violenta para se conseguir o poder político foi tirada da teoria marxista-leninista, né? E fascinou as suas mentes, né? Que acabou se adequando aos desejos deles de salvar o país de todo aquele caos, tá? Então, imediatamente começaram a se formar alianças entre eles, né? E o comunismo foi introduzido dentro da China, né? Mas com um conceito completamente estrangeiro, né? Então, o Partido Comunista de toda a Rússia, né? O Bolchevique, mais tarde passou a ser conhecido como Partido Comunista da União Soviética, né? O Bolchevique que foi desde do início, né, da Revolução, quando aconteceu a Revolução, né, houve a guerra dos bolcheviques, generalizando assim, né, eram soldados e operários que fizeram essa revolução, a chamada Revolução Bolchevique. Então depois o partido passou a se chamar Partido Comunista da União Soviética, né? Bom, então quando venceram essa revolução, né, houve aí uma ambição de estender essa revolução para a China, né? Então, em 1920, a União Soviética criou a divisão do Extremo Oriente, que é um segmento da Terceira Comunista Internacional, né, também chamada de Comintern, né, Comintern. E ela ficou responsável pela criação de um partido comunista na China e em outros países, né, que pudessem aí ser liderado por essa conjuntura, por esse segmento internacional, né, o Comintern. Bom, então o movimento comunista ele foi introduzido na China como um experimento do Partido Comunista Chinês, né? Então se colocou acima de tudo e de todos, conquistando tudo em seu caminho, tá? Trazendo aí a China, através disso, toda uma catástrofe, né? Então, o Partido Comunista Chinês ele acabou crescendo através de uma gradual perversão, tá? Então foi dessa forma que começou a se ter domínio do povo. Bom, não é uma tarefa fácil de introduzir na China um espectro estrangeiro, né, como o Partido Comunista, que é totalmente incompatível com a tradição chinesa, tá? Então a antiga tradição chinesa é uma outra história, né? Então se pega a China aí, que é um país com 5.000 anos de civilização, tá? Então mudar tudo isso de uma hora para outra é muito complicado, né? E o Partido Comunista Chinês ele enganou a população e os intelectuais patriotas que queriam servir o país com a promessa da utopia comunista, né? Ele distorceu ainda mais a teoria do comunismo, que já tinha sido seriamente distorcida por Lenin, lá na Rússia, fornecendo bases teóricas para destruir todos os princípios morais tradicionais, né? Então, além disso, a teoria distorcida do comunismo, né, do Partido Comunista Chinês, também foi usada para destruir tudo que era desvantajoso para o regime do partido, tá? E aí, no caso, teria que eliminar todas as classes sociais, né, e pessoas que pudessem ameaçar esse controle, tá? Então teria que nivelar, né, essas pessoas, você nivela toda a classe social e aqueles que estão, de alguma forma, possam se levantar, poderiam se levantar, eles foram destruídos, né, pelo Partido Comunista Chinês. Então, desde sempre, o partido ele herdou a negação da propriedade privada, né, e importou também a revolução violenta de Lenin, né? Se usaram da mesma violência que Lenin usou na União Soviética, tá?
ao mesmo tempo em que o Partido Comunista Chinês herdou e fortaleceu as piores partes, né, da monarquia chinesa. Tá? Então, essa história do Partido Comunista Chinês, ele é um processo gradual, né, e um acúmulo, né, de cada forma de maldade, tá? Tanto doméstica como estrangeira, né? O Partido Comunista Chinês, ele aperfeiçoou seus 9 traços herdados, dando a eles características chinesas. Então, eles pegaram toda a ideia de comunismo russo, né? Com aquela influência leninista, e aí acabaram aperfeiçoando e adaptando a própria China, né, ao próprio Partido Comunista Chinês que se formou então. E isso inclui, né, esses traços herdados, né, que foram aí colocados características chinesas, inclui tanto a maldade, a hipocrisia, o incitamento, né, deixar livre a escória da sociedade. Também tem a questão da espionagem, do roubo, a luta e a eliminação, né, dos inimigos, tá? Para que assim pudesse assumir o controle total. Então, o primeiro traço, né, que é a maldade, vestindo a forma maligna do marxismo-leninismo. Então, essa maldade, essa violência é um traço herdado do leninismo, né? Então, inicialmente o marxismo atraiu os comunistas chineses com a declaração de usar a revolução violenta para destruir o sistema do Estado Velho e estabelecer uma ditadura do proletariado. Então essa é precisamente a raiz do mal no marxismo e no leninismo. Bom, o materialismo marxista é baseado nos estreitos conceitos econômicos das forças de produção, relações de produção e de mais-valia, né? Durante os estágios iniciais e subdesenvolvidos do capitalismo, o Marx fez uma previsão míope, né, de que o capitalismo iria morrer e o proletariado iria vencer. No entanto, a história e a realidade provaram o contrário, né? A revolução violenta e a ditadura proletária do marxismo-leninismo favoreceram o poder político e o domínio do proletariado. O Manifesto Comunista ele apresentou as bases históricas e filosóficas do Partido Comunista para os conflitos de classe e para a luta. Tá? E em sua primeira manifestação, as doutrinas do comunismo foram estabelecidas em oposição a toda a tradição. Então, tudo aquilo que é tido como tradição, né, haveria de ser destruído para se criar algo novo a partir da ideologia comunista. Tá? Então, uma coisa que é interessante é que o Lenin ele sabia da importância do mercado atrelado e subserviente ao partido, né? Afinal de contas, o regime comunista só pode se sobreviver se alimentando do capital estrangeiro, né? Nós temos aí a China hoje, né, que não só provou que isso é verdade, como está fazendo isso funcionar muito bem. Ou seja, para o regime comunista sobreviver, ele precisa de dinheiro, precisa de capital. Tá? Então, eles podem buscar capital estrangeiro, né? Bom, o Partido Comunista Chinês, então, enganou muita gente, principalmente aqueles que estavam preocupados com a condição humana e estavam ansiosos por deixarem suas próprias marcas na sociedade, né? E desprezaram as tradições, desconsideraram as vidas dos outros, das outras pessoas, e fizeram tudo isso, né, na tentativa de que o Partido Comunista Chinês representasse um serviço louvável e eles adquirissem honras. Então, aquelas pessoas que se entregaram ao partido para
buscar uma honra, né? uma honraria pessoal, para buscar um destaque pessoal no partido, né? Mas acontece que esse tipo de pessoas também, cedo ou tarde, acabavam sendo traídos pelo próprio partido. Tá? O Partido Comunista ele apresentou como verdade a fantasia do paraíso comunista e incitou o entusiasmo do povo para lutar por essa fantasia, né? Por esse paraíso. E eles fizeram isso empregando a ideia, uma ideia absurda, né, que o Partido Comunista Chinês rompeu as ligações entre a humanidade e o céu, cortou a corda da salvação que liga o povo chinês aos seus ancestrais e às tradições nacionais. Então, ao convocar as pessoas a darem as suas vidas pelo comunismo, o Partido Comunista Chinês acabou fortalecendo a sua habilidade de praticar o mal. Ou seja, o partido convenceu o povo de deixarem as suas tradições milenares e que viessem a construir uma nova China, né, com essa fantasia do paraíso comunista, né? Bom, o segundo traço que foi herdado é a hipocrisia, né? Então, o mal ele precisa mentir, né? Para tirar vantagem da classe trabalhadora. O partido deu a essa classe, né, aos trabalhadores, os títulos de a classe mais avançada, a classe mais altruísta, a classe líder, né, os pioneiros da Revolução Proletária e assim por diante. Então tentaram elevar, né, a classificação desse grupo de pessoas, né, fazendo com que esse grupo de pessoas se sentisse importante e viessem de fato a lutar pela causa comunista, né, pela revolução, né? Então, por exemplo, quando o Partido Comunista precisou do homem do campo, prometeu terra para o agricultor, prometeu mundos e fundos, né? O próprio Mao Tse-tung ele aplaudiu, né, os agricultores, dizendo, abre aspas, sem os pobres agricultores não haveria revolução. Negar seu papel é negar a revolução. Fecha aspas. Então, quando o Partido Comunista precisava de ajuda da classe capitalista, a chamava de companheiros trabalhadores na revolução proletária. E prometia a essa classe capitalista uma democracia republicana. Tá? O Partido Comunista Chinês destruiu a classe capitalista logo após assumir o controle da China e no final transformou os agricultores e trabalhadores num proletariado verdadeiramente sem dinheiro. Então, como que se tornassem escravos, né? Além de ter que trabalhar para o partido, né? Trabalhar para o regime, eles não lucravam, né? Mal ganhavam para se sustentar. Então, dizer uma coisa e fazer outra é normal para o Partido Comunista Chinês, né? E quando o partido precisou usar os partidos democratas, ele pediu que todos os partidos se esforçassem para uma coexistência duradoura, que praticassem a supervisão mútua e que fossem sinceros uns com os outros, e compartilhassem honra e desgraça. Tá? E todos aqueles que discordavam ou recusavam a obedecer os conceitos, né, palavras, as ações, né, ou a organização do partido, todas essas pessoas eram eliminadas. Um terceiro traço herdado é o incitamento, né? Estimulando aí o ódio e incitando a luta entre as classes. Tá? Então, a desonestidade serve para incitar o ódio, né? E a luta é construída em cima desse ódio. Tá? Então, onde não existe ódio, ele pode ser criado.
Então, o sistema bem enraizado do clã patriarcal da zona rural chinesa serviu como uma barreira fundamental à instituição do poder político do Partido Comunista. A sociedade rural era inicialmente harmoniosa e a relação entre os proprietários das terras e os arrendatários não era totalmente conflitante. Havia algum conflito, mas não era nada assim grave, havia uma coexistência, tá? Os proprietários ofereciam aos agricultores um meio de vida e, em contrapartida, os agricultores sustentavam os proprietários das terras, né? Então havia aí uma troca. Essa relação, de alguma forma mutuamente dependente, foi transformada pelo partido num antagonismo extremo de classe, numa exploração de classe. Ou seja, a harmonia foi transformada em hostilidade, ódio e luta, né? Então colocaram uns contra os outros. Os agricultores com os donos da terra, né? Os arrendatários com os donos da terra. Então o partido ele acabou encorajando a desapropriação, o assassinato por dinheiro e o massacre de proprietários de terras, agricultores ricos, suas famílias e seus clãs. Né? E muitos agricultores não queriam tomar a propriedade dos outros. Né? Alguns até devolviam à noite, às escondidas, né, a propriedade que pegavam dos proprietários, né, dos seus donos, devolviam para eles as terras. Assim que tivessem, quando tinham uma chance, né, devolviam. Porém, eles acabavam sendo perseguidos, eram criticados pelos grupos do Partido Comunista, né, que trabalhavam ali nas regiões rurais. Né? E era todo esse processo de incitação de ódio, de jogar uma classe contra a outra. Tá? E para incitar esse ódio entre as classes, o partido transformou o teatro chinês numa ferramenta propagandista. Então, uma história muito bem conhecida da opressão de classe, chamada A Menina dos Cabelos Brancos, originalmente era uma história sobre uma imortal feminina e não tinha nada a ver com conflitos de classe. Mas o que eles fizeram? Né? Através de escritores militantes, essa história foi transformada num drama moderno, né, em ópera ou balé, usado para incitar o ódio de classe. Então, pegaram a história original, mudaram ela e deram uma cara de conflito social, de luta de classes. Então, veja, por isso que essa coisa da guerra cultural é muito importante, pelo seguinte, você vai mudar, você vai mexer com a cabeça das pessoas, com o imaginário da população, através das expressões artísticas, tá? Sejam elas quais forem. E é isso que eles fizeram, né? Então, esse incitamento das massas para lutarem umas com as outras é uma estratégia do Partido Comunista Chinês. Tá? O quarto traço herdado, liberando a escória da sociedade. Né? Então, infratores e a escória social formam fileiras do Partido Comunista Chinês. Então, esse tipo de marginais, eles são usados, o partido usa, né? Esse grupo social, né, criminosos e tudo mais, para lutarem em favor do partido. Tá? Então, as revoluções comunistas sempre fizeram uso da rebelião dos delinquentes da escória social. Tá? A Comuna de Paris, na verdade, envolvia homicídio, incêndio e violência liderados pela escória social. Então, o que acontece hoje, por exemplo, no mundo todo, vamos pegar exemplos muito próximos a nós, né? Tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem os Black Lives Matter, né?
que são esse grupo que acaba provocando esses tumultos, esse incitamento de ódio entre classes, né? E quem são essas pessoas que fazem parte do grupo Black Lives Matter, se não delinquentes, né? Em boa parte de delinquentes, formado de delinquentes. Como aqui no Brasil também, esses grupos dos antifas, boa parte deles são criminosos, são delinquentes que são usados para criar esse estado de conflito, esse estado de guerra urbana, tá? Para desestabilizar o governo. Tá? No Manifesto Comunista, Marx ele diz o seguinte, abre aspas, a classe perigosa, a escória social, aquela massa podre, passiva e derrotada no mais baixo nível da velha sociedade, pode aqui e ali ser arrebatada para dentro do movimento por uma revolução proletária. Entretanto, as suas condições de vida preparam-na para ser muito mais uma ferramenta subordinável para intrigas reacionárias, fecha aspas. Ou seja, o Marx ele dizia assim, olha, esse tipo de pessoas, a escória, não serve para o movimento comunista de fato, né? Não podemos colocar junto com o grupo dos proletariados, né? Dos operários, dos trabalhadores. Porém, pode-se usar em algumas ocasiões em favor da revolução. Tá? Quem desenvolveu isso? Antônio Gramsci, né? Aí vem aquela questão do lumpenproletariado, tá? Que nada mais é do que se usar da escória social em favor aí da revolução, né? Em favor do regime. Tá? Os camponeses, por outro lado, eram considerados por Marx e Engels não qualificados em nenhuma classe social por sua chamada fragmentação e ignorância. Então, os camponeses, os agricultores, eles eram meio que desprezados, né? Eles não tinham importância, né? Marx e Engels não viam neles importância, porque os consideravam ignorantes, né? E o Partido Comunista Chinês desenvolveu ainda mais o lado negro da teoria de Marx, né? O Mao Tse-tung dizia, abre aspas, a escória social e os criminosos sempre foram rejeitados pela sociedade, mas na verdade, na revolução nas zonas rurais, eles são os mais corajosos, os mais meticulosos e os mais firmes, fecha aspas. Então a massa proletária fortaleceu a natureza violenta do Partido Comunista Chinês e logo instituiu o poder político do Partido Comunista nas áreas rurais também. Tá? E em chinês a palavra revolução significa literalmente tirar vidas, né? O que soa horrível e desastroso para todas as boas pessoas. Entretanto, o partido ele conseguiu imbuir a palavra, transformar a palavra revolução, colocando um significado positivo. Tá? Então, da mesma forma, num debate sobre o termo massa proletária durante a Revolução Cultural, o Partido Comunista Chinês sentiu que a massa não soava bem. Então substituiu o termo simplesmente por proletariado. Tá? Então também é comum essa modificação dos termos, essa troca de significados, né? Nós falamos isso em outros vídeos. Também é um traço importante. O quinto traço herdado, que é a espionagem, a infiltração e disseminação do conflito e a desintegração e substituição. Então, juntando tudo, a trapaça, né, a incitação da violência e a utilização da escória da sociedade, haviam técnicas de espionagem e a disseminação de conflito também, né, como armas que foram usadas, que são usadas. Né?
E o Partido Comunista Chinês ele foi muito hábil na infiltração de espiões em todos os meios e setores da sociedade. Não só dentro do país, né, da China, mas como no estrangeiro também. O sexto traço herdado, que é o roubo por fraude, violência, né, acabou aí se tornando uma espécie de nova ordem. Então tudo que o Partido Comunista Chinês, tudo que eles conseguiram foi através do roubo, né? Quando o Partido Comunista queria organizar o Exército Vermelho para estabelecer seu regime através da força militar, eles precisaram de armas, munição, comida e roupas, tá? Então o Partido Comunista levanta fundos suprimindo senhores de terras locais e também roubando bancos, agindo assim como bandidos, tá? E o que acontecia também de interessante é que o exército, né, o partido, eles sequestravam pessoas, né, de famílias, de clãs que tinham dinheiro, de clãs que eram ricos, sequestravam, por exemplo, de cada clã sequestravam uma pessoa da família, né? Essas pessoas eram mantidas vivas, né, para que as famílias continuassem dando suporte financeiro ao partido. Então eles usavam de sequestro e subornavam as famílias dizendo, olha, ou vocês nos ajudam com dinheiro, então vamos matar o seu parente. Né? E isso era mantido, né? As famílias acabavam dando o suporte financeiro. E quando o exército estava satisfeito ou as famílias sequestradas estivessem completamente sem recursos, sem dinheiro, quando tinham acabado o dinheiro, os sequestradores eram, os sequestrados eles eram devolvidos às suas famílias, a maioria deles já à beira da morte. Isso porque muitos foram, né, acabavam sendo torturados, aterrorizados, né, severamente. Uma outra parte deles acabavam morrendo durante essas torturas e acabavam nem conseguindo retornar. Né? Então, através da opressão dos senhores de terras locais e do confisco, né, dessas terras, o Partido Comunista Chinês estendeu a fraude e a violência de seus saques para toda a sociedade, substituindo a tradição com a nova ordem. Tá? E o partido cometeu todos os tipos de más ações, grandes e pequenas, né, e não promoveu nenhum tipo de benefício. Tá? O sétimo traço herdado, que é a luta, que é a destruição do sistema nacional, né, da ordem da hierarquia tradicional. Então, fraude, incitamento, a liberação da escória social, a espionagem, acabam tendo como propósito o roubo e a luta. Tá? Então, a filosofia comunista promove lutas. Né? A Revolução Comunista não era somente espancamentos, destruições e roubos desorganizados. Mao Tse disse, abre aspas, os principais alvos do ataque dos camponeses são os tiranos locais, a elite má e os ilegais senhores de terra. Mas de passagem, eles também atacam todas as instituições e ideias patriarcais, a corrupção oficial nas cidades e os costumes e práticas ruins nas áreas rurais, fecha aspas. Então, o Mao Tse-tung ele instruiu claramente que se destruísse todo o sistema tradicional e os costumes do campo, a revolução ela avançava, né? Então, quanto mais destruísse essas bases culturais, né, tradicionais, mais a revolução avançava, né? E mais perto desse poder total eles iriam, né, chegar com mais rapidez. Né?
Aí temos o oitavo traço herdado, que é a eliminação, né? E acabou se estabelecendo uma ideologia do genocídio. Tá? Então o Partido Comunista Chinês prometeu aos intelectuais um paraíso na Terra, mais tarde os rotulou de direitistas e os colocou na infame nona categoria de pessoas perseguidas, ao lado dos senhores de terra e espiões. Tá? O partido despojou os proprietários de terras e os capitalistas de suas propriedades e exterminou as classes dos senhores de terras e camponeses ricos. Destruiu toda a hierarquia social e a ordem no campo e tirou a autoridade das figuras locais. Né? Então todas as autoridades elas perdiam, né, esse papel de autoridade. Né? Então a expressão principal do genocídio do Partido Comunista Chinês é o extermínio da consciência e do pensamento independente. Então, ou seja, vamos destruir a consciência e o pensamento independente. Você não pode pensar sozinho, você não pode pensar por si só. Você tem que pensar como o partido pensa, tá? Então, dessa forma, surgiu aí o reinado de terror, né? Que atende aí os seus interesses fundamentais, tá? O partido não vai eliminar somente se você se opuser a ele. Ele vai eliminá-lo se você estiver a favor dele também. Então, não pense que ficar a favor do partido você vai se dar bem. Não, porque você acaba sendo destruído, a sua consciência, o seu pensamento individual, tudo isso acaba sendo destruído em favor do partido, né? Então, eliminar mesmo, de fato, acabar com a pessoa, né? Isso daí quem decide é o partido. Se ele decide que tal pessoa tem que morrer, não importa se ela faz parte do partido, se ela é a favor, mas se o partido decide que essa pessoa vai morrer, então ela é eliminada, tá? Então, no final das contas, todo mundo acaba vivendo sob o terror, né, do Partido Comunista. Todo mundo vive desse terror, desse medo. Né? O nono traço herdado, que é o controle, o uso da natureza do partido para controlar todo o partido. Né? E aí o restante da sociedade. Então, todas as características herdadas, elas objetivam atingir uma única meta, controlar a população através do uso do terror. Através das ações maléficas, o Partido Comunista Chinês tem provado ser inimigo natural de todas as forças sociais existentes. Desde a sua introdução, o Partido Comunista Chinês tem enfrentado crise após crise, entre as quais a crise de sobrevivência tem sido a mais crítica. O Partido Comunista Chinês existe num estado de perpétuo temor pela sua sobrevivência. Seu único propósito tem sido manter sua própria existência e poder e o seu maior benefício próprio. Então, muitos heróis do partido foram usados para moldar a vontade de ferro e os princípios do espírito do partido, ou seja, aquelas pessoas que eram colocadas pelo partido num pedestal como o herói da civilização, o herói da sociedade, né? E fazendo, né, com que esse herói servisse de exemplo para toda a sociedade, para as demais pessoas que seguissem esse exemplo também de entrega ao partido. Tá? Bom, pessoal, então esse é o final do segundo capítulo, né, dos 9 comentários do Partido Comunista Chinês. Nós voltaremos ainda a falar muito sobre isso, né, no decorrer aí pelo menos do primeiro semestre. E então a gente vai
tocar muito ainda nesse assunto, né? Todo esse histórico do Partido Comunista Chinês até os dias atuais. Pessoal, muito obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, né, do conteúdo, deixem aí o seu like, o comentário e compartilhe, né, para que a gente possa aí continuar com o nosso trabalho. Mais uma vez eu agradeço, muito obrigado e faça o seu caminho.